Boa tarde, Miguel Torres. Nós temos a honra aqui hoje de receber na nossa live SMC a grande liderança nacional, o senhor Miguel Torres. Ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, da Força Sindical Nacional e da da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Então, como vocês veem, né, ele tem uma representatividade muito grande que extrapola a própria área metalúrgica e avança em todos os trabalhadores, né, do Brasil, em função da força sindical que agrega milhares de sindicatos de todos os setores pelo Brasil afora. Mas voltando aqui agora para a área metalúrgica, para a nossa seara aqui. Deixa eu deixar você dar boa tarde, né, Miguel? Primeiro é boa tarde para continuar. Pode cumprimentar a nossa base aqui, as pessoas, com você. Boa tarde a todos e todas aí da Grande Curitiba, né, em especial os metalúrgicos e metalúrgicas. É um prazer aqui estar falando com vocês. Aqui está frio, mas com certeza aí está mais que aqui. Aqui tá terrível, assim, você não sabe. Nossa, é 10 graus, mas com sensação de 7, assim, é um frio de cortar. Ontem foi realizado uma reunião do Brasil Metalúrgico que reúne todos os metalúrgicos, né, afiliados à CNTM, onde vocês tiraram várias propostas, né, uma linha de atuação, mas o destaque principal é para a unidade na luta. Em função do que atravessamos, né, uma grande crise econômica, pandemia, as empresas agindo globalmente, né, e atingindo todos os estados do Brasil onde elas têm plantas. Então, eu queria que você falasse desse momento, né, e quais são essas propostas que vocês tiraram ontem, e que também você faça, por favor, uma análise do momento que atravessamos no Brasil em relação ao emprego, à saúde. É com você. Então, ontem nós tivemos uma boa reunião com o Brasil Metalúrgico. O Brasil Metalúrgico é um fórum dos metalúrgicos do Brasil, independente das centrais sindicais. Então, todas as centrais sindicais participam, né? Um fórum que disputa com as centrais sindicais, é um fórum de troca de ideias, até porque, né, nós somos muitos no Brasil, e diversas plantas em tudo que é cidade, então nós temos que ter uma noção geral do que é o nosso setor no Brasil. Infelizmente, nós estamos passando por momentos, né, gravíssimos, não só uma crise que já existia, né? Nós estávamos numa crise política, uma crise econômica muito forte, uma crise ética muito forte, né? Vem a pandemia e essa crise se amplia, né? Então, eu falo que o Brasil, não é que o Brasil está igual ao mundo em crise. Não, o Brasil está pior que o mundo, Sim. porque nós aqui, além da pandemia, todos esses problemas, e infelizmente ainda nós temos uma crise no Palácio do Planalto, uma insanidade mental do presidente que não enfrenta essa crise com sabedoria, com prudência, com a ciência, né? Orientando a população a se cuidar, né? Acho que todos os presidentes do mundo fazem isso, eles querem o bem do seu povo. Claro. O nosso presidente não tem esse entendimento, mas nós temos que tocar a vida, né? Então, o movimento sindical está fazendo a sua parte. Eu acho que é relevante hoje, e eu estou falando muito isso, o movimento, a atividade sindical. É uma atividade sindical que está enfrentando a crise, achando saída para os trabalhadores, defendendo os direitos, ampliando os direitos. Isso é muito importante. Ontem, no Brasil Metalúrgico, nós tiramos pontos para a gente começar a valorizar essa unidade sindical que hoje tem no Brasil. Eu acho que nós estamos passando, né? Nós estamos mais maduros, né? Onde você já se viu há 10 anos atrás, se nós íamos sentar metalúrgicos da CUT, com lutas, intersindical, da CTT, não sentariam, né? Então, hoje nós temos essa maturidade em busca do melhor para o trabalhador, que é o que o trabalhador precisa. Lá na base, ele não quer saber se o sindicato dele é filiado à CUT, à Força, à Intersindical, ele quer saber quem resolve o problema, quem vai lá estar defendendo os seus direitos e interesses.
Então, nós temos nessa linha, ontem nós tivemos alguns pontos, né? Uma que é muito importante para fortalecer o nosso setor no Brasil. Já tem uma discussão antiga, mas nunca conseguimos avançar. Talvez agora a gente consiga, que é começar a elaborar um contrato nacional de trabalho. Uma coisa que a gente consiga com alguns pontos. É lógico que a gente sabe que não dá para fazer muitos pontos, mas, sei lá, 4, 5 pontos que unifiquem, né, os metalúrgicos do Brasil. Piso salarial, redução a jornada de trabalho, questão de saúde e segurança, alguns pontos que unifiquem, e as questões mais gerais fiquem na base, fiquem mais especificamente no sindicato de base. Mas nós teríamos aí uma orientação geral para evitar a fuga de empresas que usam os benefícios dos estados, depois não acaba, ele vai para outra que está fazendo mais benefício. Então, nós temos que correr atrás disso. Perfeito. E fortalecer, onde tiramos essa questão da unidade sindical, mas também fortalecer a solidariedade sindical, de estar aonde tiver sindicatos com uma dificuldade em negociações, independente das centrais, nós temos que fazer formas de ajudá-lo, ou formas presenciais, ou através de notas, ou através de manifestações, alguma coisa que a gente mostre a unidade da classe. Recentemente, nós tivemos aqui, né, na Grande Curitiba, na nossa base, a greve da Renault. E a greve da Renault é mais ou menos isso que você está falando, né? O que aconteceu não foi combinado, foi a situação absurda e arbitrária que acabou unindo o movimento sindical nacional e internacional, e também houve solidariedade de instituições internacionais. Mas aqui no Brasil, por exemplo, é como você falou, era com lutas, faixas, as pessoas vinham com suas faixas dos outros sindicatos, nos apoiando, passando assim, sabe, uma noção de força que foi fundamental aqui para a vitória aqui em Curitiba. Eu queria que você falasse também um pouco sobre de que forma essa luta e essa conquista recente aqui, ela impacta o movimento sindical brasileiro em relação à campanha da Renault. Olha, eu só tenho que parabenizar a ação pronta e imediata do sindicato, né? Eu acho que os dirigentes sindicais, na pessoa do seu presidente, Sérgio Bútica, tiveram, no momento certo, fazer a coisa certa, enfrentar uma situação. Era muito fácil chegar e falar: a crise está muito grande, não tem jeito, a gente vai ter que se virar mesmo, quem fica, fica, quem vai embora vai ter alguma coisa a mais. Mas era muito fácil, né? Então, mas vocês tiveram aí na Grande Curitiba, né, a iniciativa de propor a luta. E nós vimos que os trabalhadores foram para a luta porque acreditaram no sindicato, acreditam no sindicato. E isso é uma maneira muito boa da gente mostrar a importância que tem o movimento sindical. Sim. Então, a ação que vocês tiveram nesses 15 dias de greve fez um movimento sindical ficar mais unido, ser solidário, né? Fez também ter uma repercussão no meio empresarial, porque o que estava por trás da greve da Renault não era só a greve, era o que ela ia repercutir no setor empresarial, só de olho para ver o que acontecia. Sim. O resultado, se fosse negativo, com certeza ia repercutir nas outras fábricas, não só das montadoras, mas de toda a cadeia metalúrgica e da indústria em geral, porque é uma maneira que já estavam sendo engatilhadas. Tanto é que poucos dias depois que termina a greve, a GM faz uma outra proposta. A GM se a greve tivesse sido perdida, né, nós tivéssemos perdido essa greve, a GM não ia fazer essa proposta que fez que os trabalhadores aceitaram. Sim, sim. Entendeu? Então, isso mostra que o trabalhador também tem essa visão. Porque, lógico, o trabalhador não quer quebrar a empresa, porque ele sabe que se quebrar a empresa, ele não vai ter emprego. Então, isso é besteira. São empresários mal intencionados que falam isso. O trabalhador quer, sim, quer seus direitos, quer a participação dele, quer crescer junto, né? E aí mostra que, no momento de crise, o trabalhador sempre doou redução de jornada, doou suspensão de contrato, né? Então, tem todo um processo aí que o empresário não pode reclamar
e pôr nas costas do trabalhador, né, o peso da crise. Muito pelo contrário, o trabalhador está ajudando, né, o país a sair da crise. Sim. Então, a greve que vocês fizeram aí, que foi super vitoriosa, nos ajudou a isso. Repercutiu favoravelmente aos trabalhadores, né? Você viu que a Volks agora quer mandar embora. Ia falar com você isso mesmo na sequência, sobre a Volks. E os trabalhadores? Você imagina se nós tivéssemos perdido aí, ia ser 10, ia ser, né? Não. Então, Seria terrível. esse momento é o momento que nós temos que estar. A unidade é fundamental e a solidariedade. Por isso, vamos ficar muito atentos, porque o que se projeta para o fim do ano é um aumento muito grande das emissões. E não duvidem se vir coisas de flexibilizar direitos na homologação. Então, é bom a gente ficar muito atento, porque sempre tem essa nuvem aí pairando que na homologação, se em crise, poderia ser feito menos do que a lei protege hoje. Então, tem que ficar atento. A lei protege, mas nós sabemos o governo que nós temos e sabemos o que pode acontecer no Congresso. Então, tem que ficar muito atento. Sim. Em relação ao governo, depois eu volto à Volkswagen, que tem mais uma questão que eu preciso te fazer, mas, como você falou do governo agora, essa semana, foi ontem, né, foi assinado a prorrogação das medidas que flexibilizam, né, os nossos salários e a suspensão de contratos, que ela é importante na medida em que auxilia a manter os empregos e ajuda a negociação. Mas junto também, embora também está a questão da carteira verde e amarela, né? São coisas diferentes, mas a ideia deles nessa semana é fazer várias coisas. E a verde e amarela é vou chamar de ameaça, que está sobre nossas cabeças no chão de fábrica já, acho que vai fazer mais de um ano. Você vê possibilidade dele emplacar isso? E se ele passar a medida provisória, você acha que o Congresso assina? O Congresso aprova? Olha, depende muito da movimentação da população, né? Eles já tinham tentado implantar a carteira verde e amarela na medida provisória 905. O movimento sindical se uniu, começou a trabalhar a sociedade, conversando com os deputados, senadores, com políticos, né? E mostrou os prejuízos que iam trazer isso, essa nova modalidade de contratação, que na realidade é tirar direitos, né? E ali eles põem um limite, né, de acesso e de término de acesso à carteira verde e amarela, que na realidade aquilo ia estar no papel, né? Os empresários iam mandar embora e contratar com menos direitos. Isso era o Sim. que ia se acontecer. E nós conseguimos nisso, na Câmara dos Deputados, nós batemos na trave ali, mas perdemos na Câmara dos Deputados. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, é para a gente ficar atento. Mas no Senado, pela articulação que foi feita pela sociedade civil e muito forte do movimento sindical, nós conseguimos que caducasse. Mas o governo não ficou satisfeito, né? Você vê que agora eles jogam um balão de ensaio, né? Já está falando de ter um contrato de 50% da jornada ser por hora, né? Dos trabalhadores, né? 50% da fábrica pode ser por hora. Então, são coisas assim que já mexem nos direitos, né? Então, toda hora vem alguma ameaça. Então, a ameação desse pacotaço que querem lançar, que foi ontem, era para ser lançado, promulgado, por ajuste que o governo fala, eles não fizeram, só prorrogaram a redução de jornada, a redução de salário e a suspensão do contrato de trabalho. Então, isso mostra que deve vir coisa aí. Se a gente não estiver preparado para enfrentar, com certeza vai viabilizar. Por isso que a participação e a atenção popular é muito importante. Sim. Nós temos que ter na mão o telefone de cada deputado e cada senador do nosso estado. Para, nenhum momento desse, ligar. Mesmo que ele não atenda, vamos mandar mensagem. Né? Buscar ele e mostrar o que vai acontecer em um país que já passa por sérias dificuldades, achatar ainda mais a renda do trabalhador, prejudicando mais os direitos dos trabalhadores. Isso não faz o país crescer, pelo contrário, vai fazer o Brasil viver. O seu som, Miguel, acho que o seu som te deu algum problema. Oi, oi. Não, voltou. Foi rapidinho. Só concluindo isso que você falou, para colocar aqui uma informação importante para todos,
Isso que você falou de cada um ter o telefone dos deputados na mão é super importante, gente. A gente sempre ouve isso falar e a impressão que dá para cada um que, nossa, se eu ligar para lá, ele não vai dar bola, porque quem sou eu? Eu quero dizer para vocês que foi uma das nossas frentes de vitória aqui na Renault. Os nossos trabalhadores lá da Renault, que se uniram com suas esposas e fizeram uma luta maravilhosa, em conjunto, fraterna, em paz, os trabalhadores ficavam ligando aqui, eles ligavam para o Congresso Federal, interessante, e foi uma iniciativa deles. Deixa claro que não foi uma coisa que o sindicato propôs a eles. Isso veio de lá, veio da cidadania deles mesmo. E eles ligavam para o Congresso Nacional e ligavam aqui para a Assembleia também, embora já estava sendo conversado aqui com o governo do Estado, porque tinha aquele problema da isenção, então, desde o começo, o governo Ratinho, né, o Sérgio o procurou e estavam ali dialogando. Mas as coisas acabam se arrastando, né, Miguel, em alguma medida. Só que quando eles perceberam a união da população, então, gente, realmente é muito importante. Fazer esse lobby, porque é você, o outro, o outro, o outro. Nossa, Miguel, mesmo na pandemia, não dá para ir para a rua, mas liga. Porque se eles sentirem lá em Brasília que a população não está concordando com aquilo, eles dependem da população. É bem importante o que você falou, que as pessoas façam. Miguel, eu tenho só umas duas questões, a gente já vai liberar você, que você tem uma agenda complexa. Eu quero voltar aqui para a Renault. A Renault ela vem, né, com essa proposta ela demonstra que precisa demitir 35% em todas as bases onde ela tem planta aqui no Brasil. Mas ela começa com isso uma semana ou 10 dias depois do final do término da Renault, então a gente sabe que ela já veio assim mais, digamos, civilizada. Foi lá conversar com os representantes e tal. Outra coisa que tem de diferente aqui em relação à Volkswagen, a Renault era só uma empresa, é só uma planta aqui no Brasil. A Volkswagen tem várias plantas e, bem como você falou, tem plantas que têm a ver com a força sindical, que tem a ver com a CUT, nem sei se tem alguma a ver com uma outra central, mas enfim. Ou seja, vai ser um grande balão para ver como é que trabalham todas as centrais juntas, porque só todas juntos vão conseguir enfrentar essa decisão também, né, global da Volkswagen de reduzir custos em cima de demissões. Né? Eu queria que você falasse sobre isso também. Olha, a gente tem que ver que é uma política, né? Vamos pensar que deve também ser da Renault, mas vamos dar um exemplo. Hoje, na Alemanha, talvez é o país mais adiantado na Revolução 4.0. Acho que lá já Tá, está 5.0. Então, lá eu tive lá no ano passado, em tá. Stuttgart, e eu vi uma empresa que, no passado lá, recente, 2 anos atrás, tinha 350 trabalhadores, estava com 50. Só que a produção tinha aumentado com 50. Então, agora, troco do quê? Lógico que foi na tecnologia. Então, o que eu estou avaliando, alguns dirigentes estão avaliando, que é essa mensagem da Volks é para fazer as demissões e implantar na retomada agora vai ter que retomar alguma hora, um modelo de produção muito forte na Revolução 4.0 ou 5.0. Então, vai ter mais produção, né, com menos trabalhadores. Então, eles estão aproveitando a pandemia, um pouco do mercado caiu, mas é para se organizarem para isso. A GM está pensando nisso, né? E com certeza a Renault também. Mas a Volkswagen tem certeza absoluta, ela vem nesse Aham. para formar um novo modelo de produção muito automatizado e não vai perder produção, vai inclusive aumentar. Por isso que nós temos que defender o emprego, nós precisamos exigir, né, dos nossos políticos medidas protetivas, né? Porque na Alemanha é uma situação diferente. Lá o auxílio emergencial que tem no desemprego é 24 meses, né? E é 80% do salário. Então tem todo um processo de garantia de colchão social que nós não temos. Então nós temos que saber o que faz e os nossos políticos têm sim que proteger a população, porque foram eleitos para defender a população. Com certeza. Quando começou essa atividade de instalação do 4.0, que já deve até estar, está no 5 mesmo,
Lá é diferente. As pessoas não chegam e instalam o sistema e jogam os trabalhadores na rua. Existe uma transição social, existe toda. E aqui fica mais fácil, como aqui aparece para eles que é a terra sem leis. Então, aí, foi o que a Renault fez, apenas expulsou, né, jogou para fora que nem 747 pessoas. Então, assim, a gente entende que há realmente um avanço na indústria, isso não dá para a gente voltar, porque a tecnologia, só que tem que ter uma resposta social. A empresa não pode chegar só e mandar as pessoas embora e pronto, vão para a rua fazer o quê? Para baixo das pontes? E também depende do governo, né, Mia? Você começou falando isso. Há uma falta efetiva de uma política de emprego no governo federal que não se importa com a população, né? Que nos trata, para ele, 115 mil pessoas morrendo é natural, porque a morte está aí para acontecer. Mas, Miguel, eu quero agradecer muito a sua participação. É a sua primeira vez aqui na live SMC. Eu espero que você venha mais vezes, porque você nos trouxe informações muito importantes e precisas. Desejo muito sucesso, né? Você tem muita responsabilidade, porque precisa unir, né, todos esses setores, pensar em todos os setores de trabalho do Brasil em relação à força sindical. Então, eu desejo muita força para você, uma boa energia e que tenha muito sucesso. E agradeço você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui para nós e para os nossos trabalhadores. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, né? E nesse momento histórico, acho que é um momento que os metalúrgicos da Grande Curitiba mostraram que a luta é o caminho que o trabalhador que tem que ter. É na luta que nós vamos garantir os nossos direitos e ampliá-los. É na luta que nós vamos passar, né? Vencer essa crise. E eu estou falando muito de uma questão que nós estávamos em um processo, o movimento sindical, de muita desunião, né? Mais de 12 mil sindicatos também é uma coisa absurda, É né? muito, né? Nesse momento, né, dessa unidade, o fortalecimento, e uma coisa que nós estamos vendo e o trabalhador agora está enxergando, que o sindicato é parte da vida do trabalhador. Sim. O sindicato não é o carro de som, não é o prédio, não é a colônia de férias, não é o clube, né, não é o assistência médica. O sindicato é o trabalhador organizado. Aonde o trabalhador é organizado, se acha e quer defender seus direitos, ali está o sindicato. Então, por isso que nós temos que valorizar muito a atividade sindical. E nesse momento de crise a gente mostra, né? Porque no mundo inteiro é assim, né? E a história do sindicalismo é isso. O sindicato nasce do quê? De crise. Ele nasce para combater a injustiça, ele nasce para combater o trabalho escravo, ele nasce para combater o trabalho infantil, ele nasce para exigir melhores condições de vida e de trabalho. Então, o movimento sindical é da luta e nesse momento de crise nós temos que fortalecê-lo cada vez mais. O movimento sindical, a atividade sindical, nós temos que embutir isso na cabeça da população. Ela é essencial. Ela é essencial para a democracia. Sem sindicato não tem democracia. Sem sindicato não tem políticas públicas. Sem sindicatos não tem assistência social. Sem sindicato não tem avanços sociais na questão do trabalho e da sociedade. Então, o movimento sindical é essencial. E vocês aí em Curitiba provaram mais uma vez que para os trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. Muito obrigado. É isso mesmo. Eu que agradeço, Miguel. Eu que agradeço. Muito obrigada. Abraço a todos e todas aí. Eu entrego sim, pode